Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando se trata de fé, o que de fato pensamos? Primeiro, é algo místico. Segundo, é loucura, como é louco, por exemplo, Noé? Ou, de fato, nós entendemos a vontade de Deus, compreendemos e agimos segundo o que está nas Escrituras? A gente precisa entender. Fé não se trata de algo místico, não se trata de algo que nós não conseguimos explicar, pois ela está fundamentada na Escritura Sagrada. Agora, aceitamos as Escrituras ou negamos o fato dela ser algo que foi disponibilizado segundo a vontade de Deus para nós? São aspectos que a gente precisa tomar a decisão. A nossa fé, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Se eu não aceito as Escrituras, então dificilmente poderei viver segundo a fé dos antigos ou dos grandes homens, como nós sempre afirmamos. E o testemunho que deram revelam o conhecimento de Deus, fundamentado em algo que conheciam. Noé é um caso desse, pois lá em Hebreus, por exemplo, 11:7 afirma: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que a gente pensa? É louco, não é? Sim, se nós olharmos segundo a perspectiva natural, você construir uma arca, um barco num lugar seco, é totalmente louco. Mas o que fez ele fazer isso? As instruções de Deus, o conhecimento de Deus, o temor de Deus. O que nós precisamos entender é que a fé se trata de algo que é aparentemente louco, algo que pode parecer místico, mas não é. Não se trata de pensamento positivo, não se trata de sentimento, mas de compreensão, de entendimento acerca de uma vontade, de uma palavra proferida e de aceitar e confiar aquele que proferiu a palavra. Se trata disso, de nada mais. Paulo, instruindo, ele fala que a fé vem pelo conhecimento da palavra de Cristo. O que nós precisamos entender? Que a fé é fundamentada nisso, no conhecimento da palavra de Deus. Noé foi instruído a fazer o que ele fez, e ele, temendo, fez. Ele compreendeu que quem expressava era digno de confiança. Assim nós fazemos em nossos dias, não é diferente. As promessas de Deus existem, elas estão expressas nas Escrituras. A sua vontade é declarada. Aceitamos ou não? Confiamos nessa palavra ou achamos que são palavras proferidas por homens que as inventaram, resultante da conciliação de diferentes conhecimentos religiosos? São aspectos que a gente precisa parar e pensar. Pois, se ela é fundamentada no que nós achamos, pensamos, dificilmente essa fé irá traduzir um compromisso com Deus, e não expressaremos a mesma fé de Noé. Nós precisamos entender que, primeiramente, para crescermos e amadurecermos na fé e no conhecimento de Deus, implica que a gente precisa confiar e ter a certeza que é a palavra de Deus. E não negarmos isso, não usarmos ou mesmo pensarmos que existem coisas que estão ali e que são invenção de cabeça de pessoas. Nós precisamos entender que as Escrituras falam acerca da vontade de Deus e das promessas de Deus. Conhecê-las é que nos levará à maturidade, mas mais do que isso. Precisamos, para poder enxergar, compreender a vontade de Deus, ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos. Pois se não ouvirmos, nós não creremos. E para crermos, precisamos conhecer. Se não conhecermos, nós não creremos, nós não conheceremos e não alimentaremos a nossa fé. A fé é fundamentada no conhecimento do que Deus falou. E a gente precisa conhecer não só o que Ele fala, mas conhecer a Deus, pois Cristo disse que a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus, a quem Ele enviou. É assim que nós crescemos. Por isso, a decisão sobre é loucura a fé de Noé? É loucura o que ele fez?
depende do meu conhecimento, depende da perspectiva que eu olho e do meu desejo de conhecer Deus e sua vontade. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e entender que o nosso papel é revelarmos o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.